Um neurônio leva 1 milhão de vezes mais tempo para enviar um sinal do que uma típica chave de computador, mas o cérebro pode reconhecer um rosto familiar em menos de um segundo, um efeito além da capacidade dos computadores mais potentes. O cérebro alcança essa velocidade porque, ao contrário do processo passo a passo do computador, seus bilhões de neurônios podem todos atacar um problema simultaneamente. Assim, com todo esse poder à nossa disposição, por que não podemos fazer com que nos sintamos felizes sempre? Por que não podemos mudar um comportamento como fumar ou beber, comer demais ou protelar as decisões? Por que não podemos imediatamente nos livrar da depressão, acabar com a frustração e sentir alegria em cada dia de nossa vida? Nós podemos. Cada um de nós tem à disposição o mais extraordinário computador do planeta, mas infelizmente ninguém nos deu um manual para operá-lo. A maioria não tem ideia de como o cérebro funciona e por isso tentamos pensar para alcançar uma mudança quando na verdade nosso comportamento está enraizado no sistema nervoso, sob a forma de conexões físicas neurais, ou o que eu chamo de neuroassociações. Neurociência, sua passagem para uma mudança permanente. Contamos agora com grandes avanços em nossa capacidade de compreender a mente humana por causa de uma união entre dois campos bem diferentes: a neurobiologia, o estudo do funcionamento do cérebro, e a ciência de computador. A integração dessas ciências criou a disciplina da neurociência. Os neurocientistas estudam como as neuroassociações ocorrem e descobriram que os neurônios estão constantemente enviando mensagens eletroquímicas de um lado para o outro, através de pistas neurais não muito diferentes do tráfego numa artéria movimentada. Toda essa comunicação acontece ao mesmo tempo, cada ideia ou memória se deslocando por sua própria pista, enquanto literalmente bilhões de outros impulsos viajam em direções individuais. Essa disposição nos permite pular mentalmente da lembrança do cheiro dos pinheiros numa floresta e depois da chuva para a melodia obsedante de um musical da Broadway. Planos meticulosos para uma noite com a pessoa amada e o tamanho e a textura excepcionais do polegar de um recém-nascido. Não apenas esse complexo sistema nos permite desfrutar a beleza de nosso mundo, mas também nos permite sobreviver nele. Cada vez que experimentamos uma quantidade significativa de dor ou prazer, o cérebro procura pela causa e a registra no sistema nervoso, para permitir-nos tomar melhores decisões sobre o que fazer no futuro. Por exemplo, sem uma neuroassociação em seu cérebro para lembrá-lo de que estender a mão para o fogo o queimaria, você poderia cometer esse erro várias vezes, até ficar com uma queimadura grave. Assim, as neuroassociações prontamente fornecem ao cérebro os sinais que nos ajudam a ter acesso às memórias e manobrar em segurança ao longo da vida. Para a mente obtusa, toda a natureza é sombria. Para a mente iluminada, o mundo inteiro arde e faísca com luz. Quando fazemos alguma coisa pela primeira vez, criamos uma conexão física, um tênue fio neural que nos permite um reacesso a essa emoção ou comportamento no futuro. Pense da seguinte maneira: cada vez que repetimos o comportamento, a conexão é reforçada. Acrescentamos outro fio à conexão neural. Com repetições suficientes e intensamente emocional, podemos acrescentar muitos fios ao mesmo tempo, aumentando a força têncil desse padrão emocional ou de comportamento até termos uma linha-tronco para esse comportamento ou sentimento. É quando nos sentimos compelidos a experimentar esses sentimentos
ou nos comportarmos dessa forma sistematicamente. Em outras palavras, essa conexão se torna o que já classifiquei de superestrada neural, que nos levará por um curso de comportamento automático e consistente. Essa neuroassociação é uma realidade biológica, é física. É por isso que pensar para alcançar uma mudança é, em geral, eficaz. As neuroassociações são um instrumento de sobrevivência e se acham enraizadas no sistema nervoso com conexões físicas, e não como memórias intangíveis. Michael Mesernich, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, demonstrou cientificamente que quanto mais nos entregamos a qualquer padrão de comportamento, mais forte ele se torna. Mesernich mapeou as áreas específicas no cérebro de um macaco que eram ativadas quando um determinado dedo da mão do macaco era tocado. Depois, treinou esse macaco a usar um dedo de forma predominantemente a fim de ganhar comida. Quando Mesernich tornou a mapear as áreas ativadas pelo contato no cérebro do macaco, descobriu que a área reagindo aos sinais de uso aumentado do dedo se expandira em tamanho quase 600%. Agora, o macaco persistia no comportamento mesmo quando não era mais recompensado, porque a pista neural se consolidara. Uma ilustração disso no comportamento humano pode ser a de uma pessoa que não gosta mais de fumar, mas ainda sente uma compulsão em fazê-lo, porque essa pessoa se encontrará fisicamente ligada a fumar. Isso explica por que você pode ter achado difícil criar uma mudança em seus padrões emocionais ou comportamentos no passado. Não tinha apenas um hábito, criara uma rede de fortes neuroassociações dentro do seu sistema nervoso. Desenvolvemos essas neuroassociações de forma inconsciente, permitindo-nos emoções ou comportamentos numa base sistemática. Cada vez que você se entrega à emoção de raiva ou ao comportamento de gritar com uma pessoa amada, reforça a conexão neural e aumenta a probabilidade de fazer isso de novo. A boa notícia é a seguinte: a pesquisa também demonstrou que, quando o macaco foi forçado a parar de usar o dedo, a área do cérebro em que eram efetuadas essas conexões neurais começou a encolher no tamanho e, assim, a neuroassociação enfraqueceu. O que é uma grande notícia para aqueles que querem mudar seus hábitos. Se você parar de se entregar a um comportamento ou a uma emoção específica por tempo suficiente, se interromper seu padrão de usar a pista antiga por um período bastante longo, a conexão neural vai enfraquecer e atrofiar. Assim, também desaparece o comportamento ou padrão emocional enfraquecedor. Devemos ainda lembrar que, se você não usar a sua paixão, ela vai definhar. Não se esqueça, a coragem sem uso diminui. O empenho sem exercício murcha. O amor não compartilhado se dissipa. Não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. O que a ciência do condicionamento neuroassociativo oferece são 6 passos projetados para mudar o comportamento pelo rompimento de padrões que o enfraquecem. Primeiro, no entanto, devemos compreender como o cérebro efetua uma neuroassociação. Em qualquer momento em que você experimenta quantidades significativas de dor ou prazer, seu cérebro, no mesmo instante, procura pela causa. Usa os 3 critérios seguintes. 1. O cérebro procura por algo que pareça ser singular. Para reduzir as causas prováveis, o cérebro tenta distinguir algo que seja excepcional às circunstâncias. Parece lógico que, se você está tendo sentimentos fora do normal, então deve haver uma causa fora do normal. 2. O cérebro procura por algo que pareça estar ocorrendo simultaneamente. Isto é conhecido nos círculos de psicólogos
como a lei da recenticidade. Não faz sentido que algo que ocorre no momento ou na proximidade de intenso prazer ou dor seja a causa provável dessa sensação? 3. O cérebro procura por coerência. Se você sente dor ou prazer, seu cérebro começa no mesmo instante a registrar o que é diferente ao redor e está acontecendo ao mesmo tempo. Se o elemento que atende a esses dois critérios também parece ocorrer de forma consistente sempre que você sente essa dor ou prazer, pode ter certeza de que o cérebro vai determinar que se trata da causa.